A graça e a paz, meus queridos. Sou o pastor Douglas, pastor da Assembleia de Deus, paulistano em Mauá. E eu quero conversar com vocês um assunto para você que ocupa uma posição de liderança, seja você pai, você mãe, você pastor, líder de departamento, seja você ocupa na sua empresa, no seu trabalho, algum cargo de liderança. Eu quero falar com você sobre atitudes que se espera de um líder. Então, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, o capítulo 14, o verso 12. E nesse texto nós vamos usar a figura de Moisés, a atitude que ele teve como líder da nação de Israel e o que ele pode nos ensinar a qualquer pessoa que ocupa um cargo de liderança. O que nós podemos aprender com esse líder, que é uma referência tanto para Israel, quanto para a igreja, quanto para o meio cristão. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 14, versículo 12 e o verso 13. Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A primeira coisa que nós precisamos aprender é o que não se deve esperar de um líder. O que não podemos esperar de um líder? Quais são as atitudes que um líder não deve tomar? Aqui se espera que o povo tenha tido essa atitude. Então, no versículo 12, diz assim: não é isso que te dissemos, deixa que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então, essa é uma atitude que o povo tomou. Mas o que não esperar de um líder? Aqui o povo diz: é melhor ser escravo do que morrer. O que não deve esperar de um líder? É que ele tenha uma atitude negativa diante das circunstâncias. Porque o povo que teve essa atitude aqui diante desse desafio, diante desse problema, diante dessa dificuldade. Então, o que não devemos esperar de um líder? Que ele tenha uma atitude negativa diante dos problemas, diante das adversidades. Aqui o povo abordou o seguinte: olha, é melhor ser escravo do que morrer. Então, isso não se espera do líder. Aqui o povo também abordou o seguinte: para que tanto esforço para acabar desse jeito? Aqui o povo está abordando o seguinte: que adiantou tanto esforço de Moisés, se no final acabou desse jeito? Que adiantou tanto empenho, tanto trabalho, se esses são os resultados? Então, não podemos esperar do líder que ele tenha a mesma atitude que tem as pessoas comuns. Não se espera de um líder que ele tenha uma atitude igual ao comportamento das pessoas. Mas vamos então entender o que se espera de um líder. Verso 13, Moisés, diante da situação, diante do povo, qual a atitude que ele teve? Verso 13. Moisés, porém. Essa palavra porém é uma conjunção adversativa que faz oposição ou restrição ao que foi dito na frase anterior. Aqui Moisés já nos ensina como líder como nós devemos agir quando o povo tem uma posição
negativa. Nós devemos ter uma posição contrária, uma posição diferente da qual ele teve. Então tem uma frase de Olavo de Carvalho que diz assim: os fortes não têm medo de encarar o pior, os fracos fogem dele, porque a sua visão os esmaga. Então o que se espera de um líder? Que diante das adversidades ele seja forte, que diante das adversidades ele tenha uma postura diferente dos demais, que diante das adversidades ele tenha um olhar de possibilidade, que diante das adversidades ele tenha um olhar, né, de oportunidade. Então é isso que nós podemos aprender. O primeiro aspecto aqui de liderança, para você que exerce qualquer função de liderança, seja familiar, seja profissional, seja eclesiástica, você líder, pastor, seja qual for a sua posição de liderança, o que se espera de você é que você tenha uma atitude diferente dos demais, que você veja na adversidade oportunidade, que você veja, né, na adversidade possibilidades. A segunda coisa que nós podemos esperar de um líder, verso 3 ainda: Moisés, porém, disse. A palavra disse aqui significa comunicação. O que se espera de um líder é comunicação clara e objetiva. A forma como o líder se expressa deve transmitir confiança ao grupo, deve transmitir motivação e gerar engajamento. A comunicação do líder, ele é primordial para justamente motivar a equipe. A forma como o líder fala, ele deve comunicar e não somente falar. Aqui o termo disse não é simplesmente falar, mas é comunicar. A sua comunicação como líder deve ser clara, ela deve ser objetiva. A sua comunicação ela tem que motivar o grupo, ela tem que motivar as pessoas, ela tem que gerar entusiasmo, ela precisa gerar engajamento. Terceira coisa que nós podemos aprender, o que se espera de um líder. Ele diz ao povo: não temais. O que se espera do líder é ele acalmar os ânimos. Quando todo o povo, as pessoas estão agitadas, estão com os ânimos alterados, o que não se espera de um líder é que ele coloque mais lenha na fogueira. Eleanor Roosevelt, ela diz uma frase muito interessante. Ela foi a primeira dama dos Estados Unidos e a sua influência como membro dos direitos humanos, ela diz assim, para cuidar de si mesmo, use a cabeça, mas para cuidar dos outros, use o coração. Ou seja, o que se espera de um líder é que ele tenha sobriedade, que ele tenha equilíbrio emocional para acalmar os outros. Então Moisés teve essa atitude no texto quando ele diz: não temais e estais quietos. Então é isso que esperamos do líder, que ele tenha sobriedade, que ele tenha calma, que ele tenha equilíbrio emocional, controle emocional para acalmar os ânimos. O que precisamos aprender mais com o líder? Ele deve compartilhar a visão e envolver o liderado no processo. Porque vemos aqui que Moisés fez. Ele diz, olha, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Essa palavra vede, ele quis trazer o povo para a visão que ele estava tendo. Então, Moisés já havia visto o livramento. Portanto, a sua atitude de liderança foi trazer o povo para conseguir ver
ter a visão daquilo que ele estava vendo. Então não basta simplesmente você ter uma boa comunicação. Você, como líder, deve ter uma visão muito clara da trajetória, dos objetivos para o qual a direção que você está indo. É muito importante esse ponto aqui. Todo líder, ele tem que ter uma trajetória. As pessoas precisam olhar para você e saber para onde você está indo. Para isso você precisa comunicar de maneira clara qual que é a trajetória, qual que é, se você lidera uma instituição, seja ela qual for, se você é um pai, se você é marido, você dirige uma instituição chamada família. Se você é pastor, você dirige uma instituição chamada igreja. Os seus liderados, os seus membros devem saber com clareza para onde você está indo. E não só isso, você deve comunicar de forma clara para eles se engajar no projeto que você está empreendendo. Então, Moisés fez isso, ele transmitiu com clareza, ele compartilhou a visão, ele envolveu o povo no processo. Isso significa esclarecer a rota, esclarecer a direção para onde você está conduzindo a instituição. E concluindo, o que Moisés fez? Quando ele disse, hoje, os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. Ele esclareceu o destino, ele esclareceu o resultado. Ele mostrou não só a trajetória, não só a rota, mas principalmente mostrou o destino. Isso que se espera de um líder. Aonde ele quer chegar? Ele está falando o que ele quer dizer com isso. Então, concluindo, nós precisamos ser claros para onde estamos indo, mas precisamos muito mais ser claro aonde queremos chegar. O povo aqui seguiu Moisés, porque ele teve atitude diferente do povo. Ele olhou possibilidade em vez apenas de adversidade. Ele comunicou com clareza os seus objetivos. Ele acalmou os ânimos das pessoas que estavam alteradas. Ele compartilhou a rota, a direção para onde ele iria conduzir o povo. E ele mostrou o resultado. Ele mostrou onde queria chegar. Então, se você está nos assistindo, medite nesses pontos, aplique ele na sua vida, na sua liderança, espere esses princípios do seu liderado. Se você aplicar isso na sua vida, as pessoas vão te seguir, como Israel seguiu Moisés. E hoje podemos falar dele aqui como nossa referência para Israel, referência para o meio cristão, até o meio secular tem a liderança de Moisés como uma referência, como pessoa que realmente marcou a história. Então, muito obrigado, Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.